O pesquisador e escritor Paulo Henrique de Figueiredo lança a obra que revela fatos desconhecidos da vida de Allan Kardec e conduz o espiritismo para a libertadora doutrina dos espíritos. Querida irmã e amiga Maria do Carmo, carinhosamente conhecida como Carminha. Muito bem-vinda, meu amor. Muito obrigada. Muito bom estar aqui. Muito bom. Tá boa, hein? Pelo menos assim a gente está se encontrando, né, minha querida? Verdade. Então, meu amor, nós vamos dar nossas boas-vindas também para aqueles que vão nos acompanhar, esses irmãos queridos que estão sempre querendo aprender e outros que só mais tarde poderão nos assistir. Então, meus irmãos queridos, boa noite. E hoje nós vamos apresentar a nossa querida irmã, amiga Maria do Carmo Rodrigues Fonseca. Ela é estudante, faz palestras sobre a doutrina espírita e está em Juiz de Fora. Então, para nós é uma alegria imensa recebê-la. E, nesse momento, então, nós vamos convidando todos que estão conosco para a nossa prece. Vamos elevar nossos pensamentos e rogar a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso mestre e amigo, que nos abençoe mais uma vez. E agradecemos pela oportunidade de podermos aprender, conhecer esses temas maravilhosos da doutrina espírita. E vamos rogar também a nossa mentora Zilda Gama, que possa inspirar nossa irmã Carminha para o estudo da noite e que nós estejamos atentos, coração, mente abertos e possamos compreender o valor desses ensinamentos que só vão nos propiciar o melhor caminho para a nossa felicidade, para o nosso melhoramento espiritual, moral. Então, Jesus, proteja a todos esses bons espíritos que aqui estão conosco, que nos abençoe, e vamos, então, pedir que todos sejam abençoados, e que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Então, minha querida, a palavra é toda sua, tá bom? Tá ótimo, muito obrigada. Estou muito feliz de estar aqui, vendo a dona Delfa, minha querida professora.
de muitos anos atrás, mas é sempre nos dando bom exemplo e a gente vai seguindo, né? Então, boa noite a todos, desejo que todos estejam bem, e esse estudo é muito importante para mim, acho que para todos nós. Então, vamos lá. Nós vamos falar do poder da fé. Como que é essa fé, né? Essa fé deve ser... Como que a gente faz? Será que a gente já nasce com uma fé robusta, né? A gente já nasce, ou a gente tem que ir conquistando essa fé através da vivência do dia a dia, de colocar em prática os ensinamentos de Jesus. Então, é isso que nós vamos estudar hoje aqui. Por quê? Porque nós precisamos de uma base sólida, porque a fé, como diz o Espírito José, né, protetor, em 1862, ele trouxe para nós, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no item 11, ele falou que a fé é a base da regeneração. Se nós estamos ao encontro, né, indo para o mundo de regeneração, para o estado de regeneração, nós precisamos fortalecer essa fé. E como que a gente faz isso? Bom, nós nos reportamos a Mateus 7, 24. Deixa eu pegar aqui, está aqui atrás. Uma parte muito interessante em que fala o seguinte. Jesus nos fala, e Mateus escreve para nós da seguinte forma: aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as põe em prática, é semelhante a um homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. Então, quando a gente coloca em prática os ensinamentos de Jesus, significa que nós estamos construindo a nossa fé. Construindo em bases sólidas e nada, né? Aí, o que acontece? Caiu a chuva, vieram as enchentes, sopraram os ventos e investiram contra aquela casa. E ela, porém, não caiu, porque estava edificada na rocha. Mas aquele que ouve as minhas palavras e não as põe em prática, olha a condição aí, colocar em prática, é semelhante a um homem insensato, olha só, insensato, que construiu sua casa na areia. Então, meus queridos irmãos, não adianta falar, né, de espiritismo, falar, eu sou cristão, né? Senhor, Senhor, temos que colocar em prática todo o ensinamento de Jesus. É no dia a dia, dentro de casa, na rua, no trânsito, no trabalho, que nós vamos aplicar o ensinamento de Jesus. É fácil? Diz Fenelon que tudo é fácil àquele que crê e ama. Se você acreditar que é fácil, será fácil. Se você acreditar que é difícil, será difícil. O desafio fica maior. Então, e você precisa, nós precisamos amar mais. Amar mais. Então, não sejamos insensatos, né? Porque construir sua casa na areia, o que acontece? Caiu a chuva, vieram as enchentes, sopraram os ventos e investiram contra aquela casa e ela caiu e grande foi a sua ruína. Então, a base é a fé, né? Continuando, então, o espírito de José, protetor, né?
ele fala que preciso é, pois, que essa base seja forte e durável. A fé tem que ser raciocinada. A fé é inabalável. A fé tem que ser ativa. Ela não pode se entorpecer, né? Ela não pode se iludir. Ela não pode ser uma fé baseada apenas em falácias, né? Então, a gente sabe muito bem que nós temos a ciência e nós seguimos a ciência. O Espiritismo se apoia na ciência, na filosofia e na religião, né? E os princípios da doutrina espírita são muito claros. E nós que praticamos a doutrina espírita por anos, a gente tem, por anos a fio, né? Nas reuniões mediúnicas, nos estudos, na evangelização, nos estudos, e aí a gente consegue construir a nossa fé. Ah, mas, Carminha, você tem uma fé inabalável? Não, não. Com todos esses anos de estudo, ainda estou engatinhando. Mas cada dia mais a gente tem a certeza desses ensinamentos maravilhosos que a gente vê, que a gente lê, que a gente ouve através desses palestrantes, né, maravilhosos que a gente está tendo acesso através do YouTube e da internet. Uma palestra muito interessante do professor Décio, que ele fala que escreveram um livro assim, As Falhas de André Luiz. E aí ali apontaram várias coisas muito científicas, como que André Luiz tinha falhado na hora lá de escrever sobre as células, sobre as mitocôndrias, né? E aí ele falou o seguinte, que naquela época, realmente, naquela época, estavam ainda sem saber o que André Luiz estava falando. Mas hoje a ciência já concorda com André Luiz. Ele, como é um homem dessa parte estudado, né, um homem científico, assistam a palestra dele, maravilhosa. Ele vai poder informar todas essas peculiaridades em que, na época que os livros surgiram, né, psicografados por Chico Xavier, houve, né, esse murmurinho das falhas de André Luiz. Só que agora está sendo comprovado tudo aquilo que André Luiz escreveu. Olha só que grandiosidade, através de uma pessoa simples e amorosa como o Chico. Então, a gente tem base suficiente, fortalecida para acreditar nessa doutrina. E aí, no Evangelho segundo o Espiritismo, tem uma passagem de Jesus, também Mateus, capítulo 17, versículo 14 e 20, onde ele se dirige ao povo, né? Ele vai ao encontro do povo, e um homem se aproxima dele e conversa, chama ele e fala assim, Senhor, se ajoelha aos pés dele e fala assim, você não pode curar meu filho, que é lunático? Uma hora ele está na água, uma hora ele está no fogo. Então, a gente pode entender isso como, né, aquela pessoa totalmente instável, né? E se joga na água, se joga no fogo, cada hora ela está de um jeito, ele sofre muito. Eu levei ele aos seus discípulos e eles não puderam curar. Aí ele falou, raça incrédula e depravada, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrereis? Tragam aqui esse menino. E eles levaram o menino e ele afastou o espírito que estava com ele e o menino ficou bom.
E aí os discípulos vieram ter com ele e perguntaram para ele por que que eles não conseguiram curar aquele menino. Aí todo mundo já sabe a resposta, né? Aí ele responde, por conta da sua fé, né? Da sua incredulidade. Porque se tiveres a fé do tamanho de um grão de mostarda, direis a essa montanha, transporta-te daqui para ali, e ela se transportaria. Essa montanha são as dificuldades que estão dentro de nós, que só nós poderemos resolver. A gente pode ter o auxílio de um psicólogo, a gente pode ter um auxílio de um psiquiatra, a gente pode ter um auxílio de um amigo, né? A gente pode ter um auxílio de um livro, de um curso, de um estudo, mas quem tem que resolver somos nós. Nós é que temos que alimentar o nosso lado bom. Nós temos dentro de nós os dois lados, mas aquele que a gente alimentar é que vai conseguir vencer. Através de quê? Dos nossos pensamentos positivos. E para isso, nós estamos lendo um livro sobre inteligência positiva que eu achei muito interessante. Eu queria compartilhar aqui com vocês. Nesse livro, eles falam que nós, desde criança, nós criamos vários sabotadores para nós. Para quê? Para sobreviver aos nossos irmãos, aos nossos colegas, os nossos problemas internos. A gente é criando sabotadores. E nós crescemos com esses sabotadores. E nos tornamos adultos e eles continuam conosco. E às vezes criamos mais ainda. Então, são sabotadores que iludem a gente, né? Dizem que a nossa mente mente para nós, né? São esses sabotadores. Então, por exemplo, às vezes eu me sinto muito vítima de uma situação, muito coitada de uma situação. É um sabotador. Às vezes eu estou lá muito hipervigilante, tenho um cuidado sobrenatural, porque é uma vigilância além da necessária. É um sabotador também. E, às vezes, eu estou controladora em vários fatos da vida. A gente quer controlar, controla de uma pessoa aqui, controla outra pessoa ali. E todos esses sabotadores que nós criamos para nós, eles tiram a nossa harmonia e a nossa felicidade, né? Então, o que a gente aprende? São vários sabotadores que ele coloca. Eu posso até falar todos eles aqui, que eu estou com o livro aqui, esse livro aqui que eu estou lendo. Inteligência Positiva, de Zirzad. Aí, vou falar o nome dos sabotadores que a gente cria. A gente, às vezes, tem 1, 2, 3, 4, 5, e às vezes isso é um teste que a gente faz para saber se a gente realmente criou esse sabotador na nossa vida. Então, tem o perfeccionista, né? Aquele que só o que ele faz é que está certo. O que os outros fazem, ele não valoriza nada que os outros fazem. Só o que ele faz que é bom. Tem aquele que é prestativo, é um sabotador também, prestativo demais. Por causa da carência dele, ele ajuda todo mundo, ele quer ajudar todo mundo, ele faz tudo para todo mundo, mas no fundo isso é carência, é um exagero. Tudo que é um exagero, né? Tem o hiperrealizador, é aquele que não para um minuto, quer realizar uma coisa atrás da outra, uma coisa atrás da outra. Ele não interioriza, ele vive mais a parte externa, exterior. Tem o vítima, né? Aquele que se sente prejudicado por todo mundo, né? Todo mundo está fazendo alguma coisa contra ele.
Tem o hiperracional. Aqui é hiperracional. Ser racional é bom. Agora, ser hiperracional atrapalha. Atrapalha e muito a vida da gente. Porque ele deixa de sentir o outro. Porque tudo é na razão, na materialidade. Ele é simplesmente um materialista. O hipervigilante, que eu já falei, que é aquele extremamente vigilante, tem que vigiar tudo e todos e o tempo todo. Oi. Temos o inquieto, é aquele que não para um minuto. Temos o controlador, que a gente já sabe que quer controlar tudo. Temos o esquivo, que não aceita nada, compromisso nenhum, que sempre... Isso acontece muito, né? A gente conhece muito, né? Aquele que não se compromete, né? Ele não se compromete. E aí, dentro de nós também, nós temos um sábio. Esse sábio é que a gente precisa alimentar, porque aí a gente substitui o nosso sabotador. Olha que inteligente. O Luiz está dando aqui o... Bom, vamos lá. O nosso sábio, ele traz uma base muito fortalecida. E para ter esse poder, o poder do sábio que ele fala, né? Você precisa usar cinco técnicas para você poder ativar esse sábio. Porque, no fundo, resumindo tudo, esse sábio encara tudo o que acontece na vida dele, você, quando utiliza o seu sábio, você encara tudo o que acontece na sua vida como uma oportunidade e uma dádiva. Olha só, que lindo. E aí, o primeiro momento para que você faça isso numa hora de, por exemplo, de discussão, numa hora que está inflamada a situação, numa hora que você tem lá um parente difícil. Aí, deixa eu tomar uma aguinha aqui. Aí, o que você faz? Você começa a ter empatia por você. Você se vê criança. E aí você acolhe a sua criança. E você conversa com ela e tem essa empatia por você mesmo. Pode ser no meio de uma discussão, no meio de uma reunião acalorada. Você mentaliza você na infância e acolhe, porque quando você perceber que você começou a ficar nervosa, começou a ficar alterada, você silencia e acolhe. Ao mesmo tempo, depois que você se acolher como criança, ter empatia por você mesmo, por esse nervosismo que está em você, você olha para o outro que está, né, alterado, por exemplo. Isso é uma técnica. Difícil de aplicar, mas funciona. Se você tiver afiadinho, você consegue. Você olha para o outro e imagina também ele criança. E você também acolhe, tem empatia por ele. Você silencia. No momento do silêncio, ao invés de você ficar pensando que você é uma vítima ou que ele é um controlador, se você ficar julgando a situação e as pessoas, você perde a oportunidade. Então, por isso que ele fala que tudo é uma grande oportunidade. Você perde a oportunidade de entender o que está acontecendo. Se você silencia e se acolhe, e acolhe o outro, você dá um tempo para os seus pensamentos, você respira fundo. E aí você se acalma através da respiração. E aí depois, além da empatia, ele fala para você explorar, você virar um detetive, você começar a perguntar dentro de você por que aquela pessoa está agindo daquela forma.
O que será que está acontecendo na vida dela para ela se tornar uma pessoa agressiva, uma pessoa colérica, ou uma pessoa que está desarmonizando o ambiente? Então, você começa a questionar. Olha que beleza. E depois você começa a pensar coisas novas que você pode utilizar naquele momento. Então, você vai inovar os pensamentos, você vai colocar pensamentos novos. E é como se você substituísse o homem velho pelo homem novo. E você mesmo se aprova nos seus pensamentos. E aí você se acalma. E você navega dentro das suas raízes, dos seus princípios. Você lembra de tudo aquilo que o Espiritismo nos ensina, que pode ser também uma influência espiritual, ou que pode ser um problema que essa pessoa está carregando e que você precisa respeitar. Aí você começa a efetivar essa empatia. E depois de tudo, você ativa realmente o seu sábio, encarando aquele momento como uma dádiva e uma oportunidade. Isso são técnicas que essa inteligência positiva nos ensina, e tem muito mais, isso é uma parte do livro, né? Que nos auxilia a vencer os momentos desafiadores da nossa vida. Né? Quando um ente querido, assim, que não é muito harmonioso conosco, quando você tem que fazer uma reunião em que as pessoas não pensam como você. Então, é uma técnica muito boa para você continuar equilibrada e captar as intuições, né, que vêm, porque o tempo todo, né, nós somos ajudados pelos nossos mentores espirituais, nós somos ajudados pelos amigos espirituais, aqueles que querem realmente que a gente dê certo. E realmente a gente precisa acreditar. E a gente precisa se sentir amparada. A gente precisa se sentir protegida. Essa proteção, ela tem que vir com uma certeza que nos deixe num estado de paz e confiança. Porque essa certeza, ela vai nos acalmar. E a gente vai entregar a nossa vida à espiritualidade superior. A gente vai fazer uma conexão com Deus, que é nosso Pai, e está dirigindo tudo isso. Ele sabe de todas as coisas, ele é onipresente, né? Onipotente. Então, nós precisamos fazer essa ligação. A partir do momento que eu estou me vigiando, né? Eu faço essa conexão com Deus. Se eu tenho um propósito no bem, eu entro num estado de harmonia e paz. Esse estado de harmonia e paz, ele traz para nós, né, a felicidade. Aí a gente pensa assim, não, a felicidade é quando eu comprar o meu carro novo. Pode ser também. Deve ser muito bom comprar um carro novo. Eu ainda não tive essa experiência, não. Mas a felicidade real, verdadeira, ela está dentro de nós. Ela não depende do carro novo, da casa nova, não depende do outro estar alegre e feliz. Porque esse é o estado de regeneração que a gente precisa alcançar. Carminha, mas você está falando aí, você já consegue? Não, não consigo. Mas estou a caminho. E eu já me sinto feliz por estar a caminho, né? Então, vamos todos, né, juntos e unidos, estudando,
a doutrina espírita, estudando sobre nós mesmos, nos conhecendo, nos reconhecendo diante da vida, né? Diante das nossas imperfeições, para que a gente possa reconhecer também o nosso lado bom. Porque todos nós temos um lado bom e um lado para arrumar. Não vamos falar que é um lado ruim, vamos falar que é um lado a se acertar, né? Então, Eurípides Barçanufo, a gente tem estudado um livro do Eurípides Barçanufo aqui, em Juiz de Fora, no Encontro de Evangelizadores, e ele é muito, muito bom. São 4 volumes, eu não sei se vocês conhecem, mas ele fala sobre... nós precisamos desconstruir muitas coisas dentro de nós. Nós precisamos desconstruir, nos conhecer para poder desconstruir. Ou seja, como é que faz numa construção, como é que faz para você poder... Você tá numa casa, você vai construir, reconstruir, fazer uma reforma, o que você tem que fazer? Você tem que derrubar tudo, é uma bagunça, é uma poeirada, você acha que aquilo nunca vai acabar, mas esse é o momento que nós estamos vivendo de desconstrução, né? Para que a gente comece a desconstruir e edificar. Essa reforma que a gente precisa fazer, a gente precisa se imaginar materialmente numa casa que está sendo reformada. O que acontece numa casa que está sendo reformada? É uma bagunça. E por isso que muitas das vezes a gente se pega nessa confusão. Uma hora a gente está pensando positivo, outra hora a gente está pensando negativo, uma hora a gente está pensando que vai dar certo, outra hora a gente pensa que não, e a gente fica nessa luta, né? Uma hora a gente cai na água, outra no fogo, né? E o que a gente tem que fazer? A gente tem que buscar Jesus, né? Porque ele vai nos aliviar, ele já falou isso, né? Que ele alivia os nossos conflitos, né? Lembrando da passagem de Bartimeu, né, o cego, que começou a gritar, né? Jesus me salva, Jesus me cura, né? E os discípulos que estavam ali não queriam atender ele, e as pessoas mandavam ele parar de falar, e ele continuava, Jesus me cura, Jesus. Então ele insistiu no pedido, porque ele tinha fé robusta, essa fé que remove montanhas. Então, essa fé inabalável, ela remove as montanhas da nossa vida. E o que aconteceu? Com Bartimeu, Jesus perguntou para ele. Mas Jesus já sabia que ele era cego. Jesus já sabia o que ele queria. Mas mesmo assim, Jesus perguntou para ele: o que queres que eu faça? Então, vamos imaginar. Nós vamos, essa noite, nos recolher ao deitar. Nós vamos fazer um exercício de casa. Nós vamos lembrar que o autoconhecimento é tudo, e nós vamos lembrar que a humildade nos dá a força, é a alavanca, né, que nos ajuda a nos conhecer. Então, a gente vai, com humildade, a gente vai perpassar o dia de hoje. Vamos fazer só no dia de hoje, para ver se tem alguma coisa a ajustar, né? A gente tem uma orientação aqui, do Rodolfo Stein, que ele fala que é um exercício de memória. E eu digo que é uma orientação de São Luís. Ele repassa todos os momentos do dia. Ele começa do momento que você está. Você está lá na cama, deitado. O que eu fiz antes?
Antes disso, escovei meu dente. Antes disso. Aí você repassa todos os momentos, até a hora que você acordou, porque aí você fazendo isso, você vai ter um momento que a sua consciência, porque as leis, né, estão escritas, as leis de Deus estão escritas na nossa consciência. Vai ter um momento que vai apitar, a sua consciência apita, pi, 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 pi. E aí você para lá e vê se amanhã você pode fazer melhor. E aí nós vamos levar esse exercício para casa. Com esse exercício, a gente vai fazer outro exercício. Depois que a gente vê o que a gente tem que arrumar, a gente faz um encontro com Jesus. E nesse encontro, a gente imagina Jesus fazendo a pergunta que ele fez para Bartimeu. O que queres que eu faça? Inclusive, existe uma visualização feita pelo Divaldo em que ele faz esse encontro com Jesus. Não sei se vocês conhecem, se vocês já viram, mas é muito bom, né? Ele imagina Jesus como uma luz muito forte, de longe, aquela luz muito forte, e aí vai se aproximando e a luz vai diminuindo. Ela vai diminuindo e vai se aproximando de você. Aí você imagina um lugar bonito, né? Você reserva alguns minutos para fazer isso. E aí ele vai se aproximando e vai se formando, né, a figura de um homem, dessa luz. E você vê que ele vai se aproximando e que é Jesus que está se aproximando de você. Não é pouca coisa, é o nosso governador do planeta. E aí ele se aproxima de você, porque você é centelha divina, como ele, e um dia nós seremos Cristo, né? Nós estamos a caminho disso, mas ainda tem essa distância, né? Dizem que a distância é da gente para o nosso animalzinho, o nosso cachorrinho, né? É a mesma distância que existe da gente para o nosso cachorrinho, é de nós para a espiritualidade superior, né? Então, você gosta do seu animalzinho, mas tem coisas que você não dá para explicar para ele, né? E aí ele vai se aproximando e pergunta para você: o que queres que eu faça? Aí você se lembra daquilo que você precisa melhorar amanhã e pede isso para ele. Ficou com medo? Pede coragem. Foi arrogante? Pede paciência. E aí por diante, né? Percebeu que não pegou uma mentirinha? Pede para que a verdade esteja amanhã mais solidificada em você, né? E aí você vai trabalhando, nós vamos trabalhando a nossa reforma íntima. É normal que a gente esteja nesse momento de muito tumulto, muitas pessoas com problemas mentais, muitas pessoas com depressão, muitas pessoas com muito desequilíbrio, síndrome do pânico. Normal, porque é o momento da mudança, né? Nas palestras do Haroldo, ele fala que o umbral está vazio, né? Todo mundo reencarnou, mas que junto com todo mundo que estava lá no umbral, estão também os mensageiros de luz reencarnando. E nós vamos vê-los aí, né? Olha que maravilha. A gente acredita que... Eu não sei se eu vou chegar a ver, mas pelo menos eu já estou aproveitando os palestrantes que estão
dando um show de palestras e de bons exemplos que a gente tem acompanhado, né? Tem muita gente boa aí na área, muita gente boa. Tem um lado muito bom, né, da internet que a gente tem que aproveitar, descartar o lado ruim, né? Aproveitar o nosso tempo, porque urge, é necessário que a gente invista no nosso tempo, invista no nosso aprimoramento, na nossa evolução, e para isso a gente precisa investir na prática dos ensinamentos de Jesus. Então vamos começar hoje e vamos lembrar que a nossa fé, ela precisa ser alimentada, regada como uma planta. Se você não cuidar da sua planta, ela vai morrer. Ela precisa de trocar a terrinha, ela precisa de adubo, ela precisa de uma terra boa, ela precisa de micro-organismos eficientes ali para poder ela ficar bem. Então, a mesma coisa acontece com a nossa fé. A fé sem obras é morta. Então, a gente precisa estar em contato com as pessoas, precisamos colocar em prova a nossa fé, através da prática do bem. Aí nós temos essa oportunidade e essa dádiva. Tudo que nos acontece vem com uma oportunidade de aprendizado, que nós possamos usar as técnicas dessas pessoas estudadas, que trazem para nós através de livros, palestras, e que a gente não pare nunca de estudar e não pare nunca de praticar, porque é assim que a gente vai conseguir fazer com que o lado bom da gente seja alimentado, né? E na hora do testemunho, na hora da prova, a gente vai estar com a nossa fé alicerçada em bases, né? Nossa casa construída sobre a rocha. Porque aí pode vir a tempestade que a gente vai estar firme, né? E se a gente não tiver, vamos fazer como Bartimeu. Buscar Jesus, buscar ajuda. Ajuda, porque Jesus ajuda a gente através do nosso amigo, através do nosso terapeuta, através do nosso médico, através do nosso tratamento espiritual. Então, vamos buscar Jesus, né? Temos aí essa oportunidade. Peguei um livro, Momentos de Reflexão, que eu achei muito bonito, que ele fala o seguinte: confiando nos ensinamentos do Cristo, é uma psicografia do Chico, né? São mensagens de Emmanuel e André Luiz. Confiando nos ensinamentos do Cristo e praticando-os como se faz necessário, a criatura edificará a sua própria felicidade. Então, todos nós estamos, né, em busca da felicidade. Tem até um livro, né, de um escritor que eu esqueci o nome, que fala dessa busca da felicidade. Aí ele foi estudar em Harvard, lá, né, nos Estados Unidos, naquela faculdade, e lá ele descobriu que existiam muitas pessoas infelizes. E aí ele começou a dar aulas, ele era psicólogo, começou a dar aulas sobre felicidade. E ele fez um estudo, escreveu um livro, vale a pena a gente ler. Eu só comecei, não terminei, mas acabou que eu emprestei o livro. Tem que pegar de volta para eu ler. Mas eu achei muito interessante ele falar sobre isso, e o livro se trata disso, que a gente às vezes está no melhor lugar do mundo, mas a gente não está feliz. Olha que coisa. Porque a felicidade não depende do exterior, depende da nossa paz interior.
o que nós estamos fazendo, né? O que nós estamos construindo, o que nós estamos edificando, né? Lembrando de Eurípides de Barçanufo, nós temos que desconstruir as coisas do passado, do homem velho, e edificar coisas novas. Para isso, a gente tem que ter mente aberta, estar disposto à inovação, estar disposto nas bases do conhecimento que a gente já tem, né? Do estudo que a gente já fez durante todos esses anos, a gente ter uma mente aberta para poder evoluir. Porque nada, aliás, tudo que fica parado não tem um bom fim, né? Até o nosso corpo. Se a gente ficar parado, a gente não fica bem. A gente tem que fazer exercício todos os dias, como diz lá o meu fisioterapeuta. Carminha, não adianta você fazer exercício 3 vezes por semana. Você tem que fazer exercício todos os dias. Da mesma forma que você come todos os dias, você dorme todos os dias, você tem que fazer exercício todos os dias. E aí, quando eu comecei a fazer exercício todos os dias, eu tive uma outra realidade. As dores foram embora e tudo tende a melhorar. E aí, todos os dias, a gente também precisa fazer a nossa faxina mental. Lembrar disso, né? Uma coisa muito interessante que eu gostaria de compartilhar com vocês é sobre o que o Haroldo falou numa reunião, numa palestra dele. Não, foi numa palestra dele, mas para um grupo, né, do curso dele, e que ele falou que ele faz 5 orações por dia para conseguir 5 momentos de oração. Olha que coisa interessante, né? Para ele conseguir fazer tudo o que ele faz, ele precisa fazer 5 momentos de oração e 3 momentos de meditação. Lógico que é coisa de 5 minutos, 5 ou 10 minutos, senão não dá conta, né? Mas interessante. Eu passei a fazer um momento, né, às 6 horas da tarde, e eu marquei o tempo que eu gasto para fazer uma oração às 6. 3, 4 minutos no máximo. O que são 3, 4 minutos de oração pedindo para as pessoas, pedindo pela paz do mundo? Não é nada para a gente. Então, a gente consegue fazer essas orações, sim, durante o dia, para fazer com que a nossa fé se fortaleça. A gente consegue fazer essa oração e a gente consegue meditar, sim, todo mundo consegue meditar. Ah, mas Carminha, eu não consigo meditar. Consegue. Se você quiser. Se você tiver vontade. Porque a vontade, né, gente? Todos nós sabemos que ela está no topo. Se você tiver vontade, você consegue. Você vai buscar nos YouTubes da vida as técnicas da meditação. Você vai aprender a relaxar. Você vai aprender a meditar. Porque a gente tem o hábito de pensar no exagero, né? Porque aí a gente pensa que vai virar monge, vai ficar lá meditando. Não precisa virar monge. Você só acalmar a mente. Você está no meio do seu trabalho. Você pode muito bem respirar, né? Umas 3 vezes, profundamente, soltar o ar devagar e focar na sua respiração. É uma meditação. E, ao mesmo tempo, você também pode fazer uma oração, pedindo proteção, estabilidade para o ambiente. Se o ambiente modifica, você tem que estar vigilante, você tem que perceber, né? Usando aquelas ferramentas que a gente já falou. Você tem que perceber o ambiente, você tem que observar, você tem que estar alerta. Isso é vigiar. O ambiente da sua casa estava ótimo, mas, de repente, chegou uma pessoa e o ambiente desestabilizou. Então, você eleva o seu pensamento ao alto.
não precisa fazer grandes preces e nem ninguém precisa ficar sabendo. Você e Deus, você e seu mentor espiritual, você e o seu anjo de guarda, e você faz aquela prece, aquela oração naquele momento, você está sendo vigilante, você está orando e você pode acalmar, né? Você pode acalmar as suas células para que elas trabalhem harmoniosamente, com alegria, trazendo saúde para você. A Joana de Ângeles, a gente tem um estudo aqui na quarta-feira, às 8 horas, online, de Joana de Ângeles. E ela fala muito sobre isso. Que você acalmando a mente, você acalma as suas células e você faz com que elas trabalhem com alegria, harmoniosamente, você trabalhem a seu favor, trabalhem trazendo saúde para você. Ah, Carminha, mas aí eu vou ter a saúde perfeita? Não, de acordo com o momento que você está vivendo, com aquilo que você precisa aprender, com a quantidade de paciência que você tem que adquirir. Porque tudo é uma oportunidade de aprendizado, tudo é uma dádiva. Como é que a gente faz para ter certeza disso? Começando devagar, nas pequenas coisas, acreditando, começando a ter confiança em si mesmo. A partir do momento que você confia em você e que você estuda o Evangelho de Jesus, você vai ver lá que Jesus disse: você é a luz do mundo, você é o sal da terra. Todo o Evangelho de Jesus traz para nós tudo aquilo que a gente precisa. Tudo aquilo que a gente precisa para a gente poder edificar o bem em nós. A felicidade que a gente tanto almeja, que a gente tanto busca. Ah, isso é uma utopia, não é coisa da agora. Não, as tribulações virão. As tribulações virão uma atrás da outra. Cada dia uma. Cada dia uma coisa diferente. Para quê? Para nos dar a oportunidade de vencer aquilo que a gente ainda não venceu, se repete. Se repete em nossas vidas. Aquilo que a gente não aprendeu vai se repetir. E aquilo que a gente aprendeu não precisa mais se repetir. Então, a gente estando vigilante em oração, a gente vai conseguir estabelecer harmonia em nós, dentro de nós. Estabelecendo essa harmonia dentro de nós, muitas das vezes, a gente ainda vai se desequilibrar. Só que quando vem essa ventania, a gente vai estar forte para dar uma mexida, mas não cair. A gente pode, e se cair, a gente vai levantar rápido. Entendeu? Porque somos seres humanos, né? Em construção. Somos seres humanos caminhantes, caminhando, caminha que a vida, né? A vida traz para nós grandes oportunidades, porque a vida, ela está a nosso favor, né? Deus realmente nos protege. Os nossos amigos estão ao nosso lado. Nas horas mais desafiadoras, nas horas mais difíceis, a gente precisa tirar o lado bom, um aprendizado, e assim a gente fortalece a nossa fé. E o último trechinho aqui, que eu queria ler para vocês, que eu acho maravilhoso, que ele fala assim: o poder da fé se demonstra de modo direto e especial na ação magnética. Por seu intermédio, o homem atua sobre o fluido, agente universal, modifica-lhe as qualidades e lhe dá uma impulsão, por assim dizer, irresistível.
Daí decorre que aquele que é um grande poder fluídico, normal, junta ardente fé, pode, só pela força da sua vontade dirigida para o bem, operar estes singulares fenômenos de cura e outros, tidos antigamente por prodígios, mas que não passam de efeito de uma lei natural. Tal o motivo por que Jesus disse a seus apóstolos: se não o curastes, foi porque não tinhas fé. Ou seja, você pode curar a sua vida. A tua fé te curou. É isso que Jesus falou para várias pessoas que ele curou. Foi a fé daquele pai que ajudou a curar o filho lunático. Foi a fé do Bartimeu que curou ele. Ele não desistiu, ele insistiu. Ele insistiu. Nós precisamos insistir no bem, insistir naquilo que a gente quer. O bem não pode ser tímido. Ele tem que reagir. Aliás, reagir não, agir. Reagir no bem é bom também. Mas, na verdade, a gente precisa agir, né? Então, o bem tem que ser ativo, né? É isso que eu queria deixar para vocês nessa noite, agradecendo, né, a todos. Muito obrigada, dona Adelfa. Foi um prazer estar aqui com a senhora, minha professora querida. Carminha, que emoção, minha querida. Quanto aprendo com você, né? Porque não é de hoje que nós estamos nessa caminhada e uma passando para outra, mas aprendo muito com você, minha querida. Ó, Carminha, você trouxe uma mensagem poderosa, porque a fé, ela tem o poder. O poder da fé que você trouxe para nós, essa análise que você fez, que maravilha. Tenho certeza que todos nós vamos ficar sempre lembrando esses pontos que você trouxe, essa reflexão, muito importante, querida. Você foi muito feliz trazendo... Muito obrigada. Eu que agradeço. Olha, eu tenho certeza que as nossas vibrações também estiveram aí com você. Com certeza. Isso, porque isso é importante, essa união, esse desejo, essa vontade que o Espiritismo traz para nós, né, minha querida? De querer o bem para a humanidade. Nós não queremos só para nós. Foi lindo, maravilhoso, tá, minha querida? Obrigada. Então, agora nós vamos convidar esses companheiros, esses irmãos de ideal que estiveram conosco, nos acompanhando, porque aí vai ficar mais forte as nossas vibrações de fé, de amor e de paz. Então, continuamos elevando nossos pensamentos a Deus e a Jesus, para agradecer pela oportunidade que tivemos de aprender esses ensinamentos tão preciosos para a nossa vida, essas reflexões que devemos fazer no nosso dia a dia, conforme nossa irmã Carminha nos trouxe. Então, agradecemos a nossa mentora Zilda Gama, a esses bons espíritos que estão sempre ao nosso lado, nosso anjo de guarda, e vamos vibrar também por aqueles irmãos que ainda estão endurecidos no seu coração, que ainda não encontraram esse caminho maravilhoso da fé, do amor, da confiança em Deus, que tudo faz por nós, porque Ele nos ama e Ele quer o nosso bem. Então, que estejamos fortes, que estejamos corajosos e sempre nessa vontade firme de estarmos no caminho que Jesus nos ensinou.
para chegarmos a essa perfeição, que ainda estamos longe, mas, como disse nossa irmã, nós estamos a caminho. Agradecemos, Jesus, que nos abençoe agora e sempre, que assim seja, graças a Deus. Que assim seja. Minha querida, você recebe esse abraço muito apertado, tá? De coração a sua presença aqui mesmo, virtual, mas matei muita saudade. Muito obrigada. Beijo.